Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 6 de dezembro, e a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, do 29 até o 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O importante nessa passagem de hoje é saber que o povo tinha fome. Jesus, então, ele alimenta o povo, não só fisicamente, mas espiritualmente. Aqui podemos dizer que é o prenúncio da Eucaristia. Jesus aqui, ele já distribui o pão para o povo, que depois, quando Jesus faz a última ceia, ele também daí deixa o seu próprio corpo e o seu próprio sangue para o povo. Essa passagem é uma das passagens mais deturpadas pela teologia da libertação. Porém, a passagem é clara. Os discípulos falam: onde nós vamos arrumar pão e peixe para atender a multidão? Jesus só distribui. E daí vem o pessoal da teologia da libertação falar que todo mundo levou num bornazinho, numa sacolinha, pão e peixe e só fizeram uma partilha. São mentirosos, mentindo a respeito do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Jesus realmente fez um milagre. Jesus, ele só não partilhou o que era de todos, não. Ele realmente multiplicou para milhares de pessoas. Aí vem esse discurso pobre, discurso mentiroso, discurso vil, falando que Jesus não fez milagre, não. Que só foi uma partilha. Não acreditem nisso. Porque a teologia da libertação, ela faz justamente isso. Ela quer desmistificar, desmilagrizar, vamos dizer assim, acabei de inventar uma palavra, né? Ela quer pegar os milagres de Jesus e colocar como se eles não tivessem existido. Mas existiram. Jesus realmente fez esse milagre. Aproveitando
esse assunto de comunhão. Ontem o Centro Dom Bosco fez um vídeo a respeito do presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, que em uma missa, ele, para mim, foi um vexame, tá? Ele quer induzir a todos a comungarem na mão, como se fosse anti-higiênico comungar diretamente na boca. A nossa orientação na arquidiocese é que a comunhão seja recebida na mão. Por quê? Nós ainda estamos em tempo de pandemia. A pandemia não passou. E por mais cuidado que a gente tenha, e eu procuro ter cuidado, se eu toco o lábio, a saliva de alguém, eu posso transmitir sim o vírus. Então, por isso eu peço todo cuidado, gente. Não é, olha, pode ter o padre que quiser nas mídias sociais falando o que quiserem, mas na diocese quem dá as orientações é o bispo. Aqui, meus irmãos, nós temos o uso da autoridade de arcebispo para querer impor a sua vontade e não o que a Igreja ensina a respeito deste tema. Quero colocar o vídeo aqui. A nossa orientação na arquidiocese é que a comunhão seja recebida na mão. Por quê? Nós ainda estamos em tempo de pandemia. A pandemia não passou. E por mais cuidado que a gente tenha, e eu procuro ter cuidado, se eu toco o lábio, a saliva de alguém, eu posso transmitir sim o vírus. Então, por isso eu peço todo cuidado, gente. Não é, olha, pode ter o padre que quiser nas mídias sociais falando o que quiserem, mas na diocese quem dá as orientações é o bispo. Porque a Igreja nos dá a total liberdade de escolha da forma que queremos receber a comunhão. Mesmo que um bispo, um arcebispo, ele indique a forma como fez Dom Jaime, nós não somos obrigados a obedecer porque a escolha é nossa. É nossa. Então, meus irmãos, fiquemos muito atentos. O pessoal da Teologia da Libertação, eles não gostam daqueles que querem comungar de joelho e na boca, ou na boca. Querem que todo mundo pegue na mão por causa dessa, vamos dizer assim, retidão entre o leigo e o clérigo, essa universalização da igreja em que todos são iguais. É isso. Eu, particularmente, acho vergonhoso, acho um vexame um bispo se prestar a esse papel, sabendo que na Instrução Geral do Missal Romano vai dizer que a comunhão na mão é uma concessão, aonde as conferências episcopais pediram essa autorização. Então é uma concessão. Não é a primeira opção. A mesma forma, meus irmãos, esse negócio agora que foi mudado no missal, de erguer as mãos na hora de rezar o Pai Nosso. Para o leigo, nós não tem serventia nenhuma. Porque naquele momento o sacerdote intercede a Deus pelo povo. Só ele tem as mãos ungidas. Mas fizeram essa mudança para que todos ergam as mãos. Pode erguer a mão, não tem problema nenhum na hora de rezar o Pai Nosso. Mas quem intercede a Deus junto ao povo é o padre e não o leigo. Pronto, acabou, sabe? Essas algumas concessões que são dadas, quando a gente entende o sentido, a gente vê que não tem sentido essas concessões. A mesma coisa se faz com a comunhão
na mão. Os abusos acontecem justamente por a comunhão estar sendo entregue na mão. Se fosse tudo na boca, muitos e muitos e muitos sacrilégios e abusos não aconteceriam. Pois bem, rezemos pela Igreja, rezemos pelo Papa, por todos os bispos, para que realmente coloquem em prática o ensinamento da Igreja de sempre e não as suas vontades. Salve Maria e viva Cristo Rei!